Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um culto de oração. E nós vamos compartilhar com os irmãos, falar um pouquinho sobre sabedoria. Nós oramos, né? Pedimos tantas coisas, agradecemos. E uma das coisas mais importantes que nós devemos clamar e pedir ao Senhor é sabedoria, né? Porque a gente passa por tantas situações no nosso dia a dia, né? E às vezes nós sofremos mais do que deveríamos, justamente porque às vezes nos falta sabedoria para enfrentar e solucionar alguns problemas, algumas situações. Então eu vou convidar os irmãos para acompanhar conosco Provérbios capítulo 2, do 1 ao 10. Vamos fazer a leitura, a Andréia vai ler para a gente. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele reservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, todo-poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais este dia. Queremos te agradecer, Pai, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, nós suplicamos, Pai, que o Senhor nos conceda a sabedoria que vem de Ti, Senhor, que nós possamos, ó Senhor, aplicar no nosso dia a dia conhecimentos que vêm de Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, nos ajude, Senhor Deus, a colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor, nos guarde de todo o mal. Pedimos ainda, Senhor Deus, pelos nossos queridos irmãos que encontram-se enfermos, ó Deus, tem misericórdia deles, ó Pai, lembrando em especial, Senhor Deus, a irmã Maria Teresa, que vem sentindo esse problema de saúde, Senhor Deus. O Senhor sabe o quanto que ela está sofrendo, ó Deus, e pedimos a Ti, Senhor Deus, que se for da Tua vontade, que o Senhor possa estar curando, ó Deus. Tenha misericórdia dela, Pai. Lembramos também de tantos outros irmãos que estão passando por problemas na área de saúde. Pai, que o Senhor visite a cada um dos seus, Pai. Que o Senhor esteja presente, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos, ó Deus, aqui nessa igreja local. Fica conosco, Senhor, nos guarde de todo mal. Nos ajude a ser servos fiéis a Ti, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer realmente aquilo que Te agrade, Pai. Ó Deus, nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Tchau. Tchau. Caminhar seguro na luz.
Boa noite, igreja. Estamos aí iniciando mais um culto de oração, mais um tempo de meditação, mais uma oportunidade de aprendermos um pouquinho mais, relembrarmos o que nós vimos na quarta-feira passada. Estamos aqui estudando 1 Coríntios, lembrando essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu ali a uma igreja cheia de talentos, cheia de realmente pessoas que até tinham uma certa cultura, sábios também, mas faltava humildade, faltava realmente temor do Senhor, faltava principalmente aquela reverência que é peculiar àqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele se entristece muito quando recebe as notícias através da família de Cloé que estava acontecendo ali naquela igreja que 7 anos antes ele tinha fundado e com uma grande alegria. E agora de Éfeso ele escreve e com preocupação, com o coração pesado, mas ele dá instruções ali, cheio de amor, mas também com veemência, com firmeza, para que as coisas voltassem ao normal. E nós já vimos no primeiro capítulo Paulo falando sobre essa questão das divisões ali. Eu sou de Paulo, de Apolo, eu de Cristo, outro de Cefas. E na verdade, aquelas divisões que só ressaltavam que a carnalidade e o partidarismo, tudo aquilo que era permeável ali na cultura grega, mas que não fazia parte, né, do repertório dos salvos. Agora, aqueles que estão em Cristo, que deveriam usar os seus dons e talentos para produzir unidade do Espírito no vínculo da paz. E nós estamos entrando no capítulo 2, e nós queremos fazer uma leitura agora de 1 Coríntios 2, do 1 ao 8, a priori. 1 Coríntios 2, do 1 ao 8, eu convido você, querido irmão, querida irmã, para que abra sua Bíblia aí e vamos ler primeira epístola de Paulo, capítulo 2, do 1 ao 8. A Bíblia diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito, bondoso, todo-poderoso Senhor, mais uma vez queremos dar a honra, a glória e o louvor somente a Ti. Muito obrigado por esta noite, Senhor, muito obrigado pelo meio da semana e, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Continue, Senhor, guardando a Tua igreja, guardando as famílias que compõem a Tua igreja, guardando o nosso Brasil, guardando, enfim, a todos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e também para que possamos crescer um pouquinho mais no entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no capítulo 2 e vendo a singularidade e ao mesmo tempo a gravidade com que Paulo trata essas questões aqui da revelação de Deus para os coríntios. E ele fala que a revelação do Senhor não estava pautada na sabedoria humana,
mas sim no poder do Senhor, no poder de Deus, né? Naquela eficácia da morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo que está à destra de Deus ainda intercedendo por nós. E é maravilhoso quando Paulo fala no versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E Paulo destaca que quando ele esteve ali em Corinto, ele tratou aquelas pessoas e tratou o evangelho ali, a maneira de pregar, e ele falou que foi incisivo na sabedoria do Senhor, não na sublimidade dentro daquela cultura grega, especificamente ali de Corinto, no qual havia sempre uma disputa e sempre as filosofias e sofismas. E Paulo fala, eu tratei com vocês diretamente sobre o testemunho de Deus e não tratei com sublimidade de palavras ou de sabedoria, né? Os sofos, aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquelas coisas que eram tão peculiares ali em Corinto, mas Paulo fala, eu fui diretamente na sabedoria do Senhor, apresentando Cristo, o Salvador, o Senhor, a esperança nossa. Ele fala no versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então ele trata a questão diretamente, falando para os coríntios alguma coisa que causava para eles muita dificuldade de entender, porque eles estavam meramente no entendimento carnal e ainda não tinham todo aquele entendimento espiritual. E ele fala que ele tratou, ele se propôs a falar de Cristo e Cristo crucificado. Para os gregos era uma loucura, eles não conseguiam entender, mas Paulo então ele discorre, ele falando da morte do Senhor Jesus Cristo, ele fala realmente que o Senhor Jesus Cristo ele veio para dar a sua vida, para morrer em resgate de muitos, e Paulo fala que ele esteve até no meio deles ali em fraqueza, né? E em temor e grande tremor. E Paulo usa expressões ali que são específicas, falando o quê? Da reverência do nome do Senhor, falando da obra de Cristo, falando também que a palavra dele, a palavra que ele estava pregando ali, não eram palavras persuasivas, não seriam os argumentos que Paulo iria usar para convencer aquelas pessoas que Jesus Cristo era o Salvador, que iria salvá-los, mas sim o que? O poder de Deus e a maneira que Deus o conduziria ali. Era com sabedoria espiritual, não sabedoria humana, não dentro daquele contexto que os gregos, né, especificamente ali aquele pessoal da Acaia, da região de Corinto, estava acostumado a ver grandes debates, filosofias e tudo mais. E Paulo fala, não é com esse tipo de sabedoria, ele vem com uma sabedoria do alto. Ele vem com uma sabedoria que era pura, tratável, como diz Tiago na sua epístola. E os coríntios estavam acostumados a grandes discussões, a carnalidades e principalmente ali a subdivisões, né? E exaltando homens em detrimento a Deus. E Paulo fala, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e em poder. E ele falou que o evangelho não era fruto de retórica, mas era do poder de Deus. Era a transformação que o Senhor estava fazendo ali naquelas pessoas. E a maior prova que Deus atuava nele era o quê? Era a conversão, a transformação. Tanto é que mais para frente Paulo fala que eles eram prova do apostolado. Eles eram prova que Cristo atuava através dele. E os coríntios afrontaram Paulo. E como nós dissemos no primeiro estudo, quando chega Apolo ali, uma pessoa mais articulada, e nós vemos que os coríntios então começam a relegar Paulo a um segundo plano e, olha, parece que não é
tanto que parece ser, até pela sua compleição física. E Paulo então ele argumenta a posteriori que realmente ele sim, ele estava ali porque era pelo poder do Senhor, não era através do seu próprio poder, nem da sua própria vontade. E ele fala no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo apresentou Jesus Cristo. Paulo chegou ali com o amor do Senhor, chegou ali com toda a humildade, mas com sabedoria, incisivo. Ele chegou ali e de uma maneira muito amorosa e muito especial, ele chegou para ensinar aqueles coríntios que Jesus Cristo era o caminho e que eles precisavam realmente ser transformados não apenas para a salvação, mas também para o convívio, porque toda aquela carnalidade, aqueles grupos, aquelas subdivisões ali, eu sou de Paulo, de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo, na verdade demonstravam o quê? Que embora convertidos, ainda não tinham crescido. Eram criancinhas espirituais e precisavam ainda de leite, precisavam ainda de um tratamento que não era condizente com uma alimentação mais sólida. E Paulo deixa muito claro, falando que eles ainda não entendiam todo o conselho de Deus. Ele fala no versículo 6, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então Paulo, mais uma vez, ele toca ali na ferida dos coríntios, porque eles estavam acostumados com os sofismas, com a sabedoria, com toda aquela coisa que era meramente terrena, animal e diabólica. E Paulo fala, todavia falamos a sabedoria entre os perfeitos. Ele fala uma sabedoria que vem do alto, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Então Paulo ele vai diretamente ao alvo e aqueles coríntios precisavam crescer, eles precisavam entender quem agora eles eram através do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E por quê? Para eles a cruz parecia uma loucura, né? Embora tivessem ali já tomado uma decisão, mas Paulo fala no versículo 7, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Então o apóstolo Paulo vai fundo, e ele remete lá àquela coisa da eleição. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor realmente tem um plano, tinha um plano, e realmente nós estamos inseridos nesse plano. E os coríntios tinham que entender que agora a vida deles tinha que ser diferente, não era pautada mais pela carnalidade, mas sim pela vida espiritual. E o versículo 8 fala, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Paulo mais uma vez ressalta a ignorância do ser humano de uma maneira geral e muito mais ainda daqueles coríntios que se tinham por sábios, né? E tinham ali filósofos, e a história mostra, né, de homens que eram famosos ali pelos seus pensamentos, mas diante da sabedoria de Deus se prostravam, porque não tinham a mínima competência para confrontar os argumentos de Paulo que vinham diretamente do Espírito Santo de Deus. E Paulo é incisivo e tem usado essa expressão porque Paulo se aprofunda falando para aqueles homens que conheciam meramente uma sabedoria terrena, animal e diabólica, como diz Tiago na sua epístola. E Paulo ele ressalta a soberania do Senhor, a evidência da graça de Cristo. E aqueles coríntios, então, eles começaram a entender. E Paulo, ele então, depois de ver que 7 anos passados, e ao invés da igreja
progredir espiritualmente, ele tinha visto ali um problema muito sério que se instala ali, o partidarismo e também simplesmente uma exaltação de dons e talentos, mas em detrimento a crescimento espiritual, o amor fraternal e principalmente a honra, a glória e o louvor que deveriam ser dados somente ao Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele faz um compêndio teológico falando ali da soberania do Senhor Jesus Cristo e de que o corpo de Cristo, a igreja de Corinto, ali, que era parte do corpo de Cristo, ela deveria ser o quê? Uma igreja unida no amor do Senhor, uma igreja que se pautasse pelo que o Senhor já havia mostrado, amor. Eles tinham tudo, eles tinham sabedoria, eles tinham polidez, eles tinham conhecimento, mas faltava amor. Faltava realmente o que é a mola mestra no Evangelho, o amor ao Senhor e o amor fraternal, o amor entre os irmãos ali. Tanto é que Paulo fala no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Paulo estava falando aqui, olha, toda essa sabedoria jorrada de homem para homem, chega a ser, até certo ponto, ser boa, mas não tem nada. E a sabedoria de Deus, e ele fala aqui a sabedoria oculta, aquela sabedoria que Deus revela a quem Ele quer. Ele fala as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Uma pergunta, irmão, nesse imbróglio todo, você ama o Senhor? Está disposto a receber essa sabedoria do Senhor? Então deixa seus dons, talentos de lado, são uma bênção, consagrados ao Senhor, mas se humilhe. Nós todos devemos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer, Ele é a única fonte de sabedoria. Né? Conhecimento é transferível, mas sábio só tem um, é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus maravilhoso que, de Israel, através da conversão, nós vemos o Evangelho chegando a todos aí. Aquelas perseguições ali de Jerusalém geraram o quê? Uma dispersão, e essa dispersão, o Evangelho foi anunciado. Quando chega lá em Atos, capítulo 13, lá em Antioquia, a primeira igreja missionária ali na terra gentílica, né? Fora de Jerusalém, e mostra realmente a misericórdia do Senhor. E chegando a Corinto também, e nós vemos então toda essa questão, porque eles estavam muito preocupados com a sabedoria terrena e não com a sabedoria do alto. E como diz Tiago, a sabedoria do alto é primeiramente pura, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. E os coríntios não tinham esse entendimento. E o versículo 10, a Bíblia diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tão profundo, né? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo tratando ali para os coríntios e falando realmente nessa questão da sabedoria e em relação a Deus, né? E o versículo 12 diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Conhecer o que nos é dado, conhecer as riquezas em Cristo, a sabedoria em Cristo e muito mais além do que as letras, né? Os coríntios estavam muito afeitos ali aos seus poetas e toda aquela tradição da cultura grega, mas, queridos, Deus, usando o apóstolo Paulo, fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Aqueles coríntios, eles tinham que entender que agora em Cristo eles eram novas criaturas, e Paulo trata isso mais tarde na segunda epístola, mas ele fala que
Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos crer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o apóstolo Paulo traz aqueles coríntios para um nível melhor, um nível superior, e falando num nível espiritual, não naquela carnalidade, não naquelas discussões, não naquelas retóricas meramente que não produziam nada. E Paulo traz aqueles coríntios a meditarem na sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto, aquela sabedoria que transforma o coração, aquela sabedoria que dá subsídio para que eles, como nós também hoje, prossigamos realmente olhando e buscando ao Senhor. Nós vivemos num tempo também que nunca foi tão fácil adquirir conhecimento. Você dá um clique e você tem tantas informações, mas isso vale para nós hoje também. Deus quer que nós adquiramos sabedoria, e não a sabedoria meramente terrena, embora não seja ruim, mas Ele quer que nós adquiramos primeiramente sabedoria do alto, essa sabedoria que Paulo fala aos coríntios, essa sabedoria que nós temos que saber hoje também. Por quê? Porque nós temos muito conhecimento, nós conhecemos sobre tudo, né? Nós temos aí informações em tempo real, acontece lá no Oriente Médio, na China, nos Estados Unidos, nós damos um clique aqui e sabemos, adquirimos conhecimento. Mas a sabedoria do alto, é necessário nos humilharmos, é necessário mergulharmos nas Escrituras, é necessário orarmos para que Deus abra o nosso entendimento, porque os coríntios tinham muita informação, mas eram ainda nenéns espirituais, porque não tinham crescido. Passaram-se 7 anos e eles eram como nenéns ainda, porque não tinham crescido, porque não tinham se alimentado da verdadeira sabedoria, não tinham se alimentado do entendimento na palavra do Senhor, aquela revelação que havia, e que Paulo havia deixado ensinamentos preciosos, que eles tinham deixado de lado, e se inflamado em si, naquelas guerras e ciúmes, mas sem olharem para o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê também entendimento, para que nós prossigamos com a sabedoria do alto e aprendamos com os erros dos coríntios, para não nos inflamarmos e nem entrarmos em partidarismos e problemas que não levam a nada, mas humildemente cada um de nós considere o nosso próximo superior a nós mesmos, e cada um de nós mergulhe no entendimento da palavra do Senhor. Hoje nós temos a revelação completa, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, de entender a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. E assim nós seremos espirituais, não da maneira que os coríntios queriam, né? Mas da maneira que Deus quer, sabedoria do alto, pura, tratável, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. Porque o apóstolo Paulo fala: e eu, irmãos, fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E é esse o nosso lema: sabermos do Senhor Jesus Cristo e este crucificado, esse Cristo maravilhoso, que deu salvação para nós e que também, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, nos dá vida, vida em abundância, vida eterna, e capacita cada um de nós a crescermos no estudo da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão preciosa, te agradecer por mais um trechinho que pudemos estudar da tua palavra, e nos dê sabedoria, Pai, para que nós possamos crescer estudando a tua palavra e lembrando que não é com sabedoria humana, mas a sabedoria do alto, o poder do teu Espírito Santo, o estudo da tua palavra,
que nós adquirimos crescimento e entendimento espiritual. Nos ajude, Senhor, a tratarmos todas as questões com sabedoria do alto, não com sabedoria humana, mas com aquela sabedoria que vem do teu trono. Dirija-nos, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos para a nossa lista aqui de pedidos de oração, e nós vamos continuar orando pela família do nosso querido irmão Aurélio, que o Senhor continue abençoando a ele e seus familiares, continuar orando também pela irmã Maria Pérez, pela sua família, e continuar orando também pelo irmão Júlio, a irmã Zuila, que o Senhor continue abençoando a eles, e de uma maneira especial a saúde do irmão Júlio. Continuar orando também pelo irmão Herculano, a irmã Zita, familiares, né, os netinhos dele. Continuar orando pelo irmão Neto, a irmã Márcia, e de uma maneira especial também pelo irmão Alcindo, a irmã Nair, precisam muito das nossas orações, são os pais da nossa irmã Márcia. Vamos continuar orando também pelos pais da irmã Andréa Molina, precisam muito das nossas orações. Continuar orando pela irmã Sandra Galego. A irmã Sandra precisa muito das nossas orações, porque a Helena está necessitando de passar por uma cirurgia e a necessidade de portas se abrirem, irmãos. Vamos orar pelo Renan, pela Priscila também, pelo Tiago, a enfermidade dele também, família da irmã Sandra de uma maneira especial. Vamos orar pela irmã Maria Tereza. Irmã Maria Tereza está enferma. Irmã Maria Tereza, mãe da irmã Juliana Galvão, do irmão Rafael, e precisa muito das nossas orações. Então, lembre aí no seu caderninho de oração, irmã Maria Tereza. Vamos orar também pela irmã Rosângela. A irmã Rosângela tem problemas na coluna e precisa das nossas orações. A irmã Orlandina também pede oração na área da saúde, e vamos orar pela irmã Orlandina. Queridos, vamos orar também pela irmã Cleide e a família do pastor Carlos, que o Senhor possa estar trabalhando. A irmã Cleide precisa muito das nossas orações também. Vamos orar pela Dona Maria do Carmo, a irmã da irmã Lourdes Azevedo, está enferma, precisa das nossas orações. Continuar orando também pela família do irmão Douglas Rosário, pela irmã Doroti, que a semana passada esteve até hospitalizada, mas já está bem, graças ao Senhor. Vamos continuar orando também pelo irmão Valentim, pelo irmão Antônio Alexandre, irmãos que estão precisando de emprego. Vamos continuar batalhando em oração para que esses amados aí tenham portas abertas. E vamos orar pelos novos convertidos, né? Temos irmãos novos aí que foram convertidos, tem o irmão Wesley e família que estão no interior, temos agora Diógenes também, um amigo do Vinícius que aceitou o Senhor Jesus Cristo e é nosso irmão e também precisa das nossas orações. Vamos orar pelas famílias da igreja de uma maneira geral e pelos nossos governantes. Vamos continuar orando pela nossa querida irmã Idalina. Irmã Idalina também, a sua filha, a sua netinha, precisa muito das nossas orações. Nossa querida irmã Idalina, e estamos tão saudosos dela, uma irmã tão amorosa, está no Paraná. E vamos lembrar, irmãos, a irmã Idalina, a sua filha, a sua netinha, precisam muito das nossas orações. Então, nesse momento, vamos também orar pelas autoridades do nosso Brasil, né? Nosso presidente, vamos orar pelos governadores, vamos orar pelos prefeitos, deputados, senadores, e vamos orar pelas eleições. Esse ano temos eleições para prefeito, e olha, queridos irmãos, vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós escolhamos aí, que Deus nos use para que tenhamos aí um prefeito que possa ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, queremos louvar o teu nome
pela Tua palavra, queremos louvar o Teu nome pela vida de cada irmão, cada irmã que tem reservado esse tempo para aprender mais de Ti, ó Pai. E nós queremos Te pedir também pelos enfermos da Tua igreja, pelas famílias que estão passando lutas, dificuldades, pelas famílias também que, passando esse período de luta, eles possam ter ânimo e realmente voltar mais do que nunca a servir ao Senhor com temor e tremor, com aquela alegria que vem do Teu trono, Pai, porque nós sabemos que humanamente nós temos aí muita tristeza, mas em Cristo nós temos alegria para continuar servindo ao Senhor. Dirija-nos, ó Pai, abençoe também aqueles irmãos que estão passando um momento de desemprego, que eles sejam supridos por Ti em cada necessidade. Abençoe cada enfermo citado, Pai, para que Teu nome seja glorificado e eles sejam curados segundo a Tua vontade. Muito obrigado por esta noite, Senhor. Despeça-nos na Tua bênção, na Tua paz e na Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.